Podem sentar, queridos. Amados, a ministração dessa noite, que tem como título Preto no Branco, é uma expressão tanto quanto antiga e é um ditado popular bem antigo, mas ainda é utilizado hoje em dia. Quem já tinha ouvido essa expressão preto no branco, faz sinal com a mão, por favor, bem alto, só para eu ouvir. Oh, aleluia. Só os antigos que levantaram a mão. Preto no branco, irmãos, é uma expressão que, como eu disse, apesar de ser antiga, mas é uma expressão ainda muito utilizada no dia de hoje, para se referir quando algo é bem esclarecido, algo é bem documentado, algo é escrito de uma forma legítima, sem dar margem à dúvida. Sem dar margem à dúvida. Até porque, irmãos, quando você escreve letras brancas num fundo preto ou vice-versa, o preto num fundo branco, fica um contraste completamente evidente. E quando isso acontece, fica muito fácil de você conseguir ler. E o título da ministração hoje é exatamente esse, preto no branco. Porque de uma forma muito conotativa, isso quer nos dizer que numa situação ou num assunto que nós vivemos, de certa maneira, os fatos e afirmações que nós temos vivido e falado, eles precisam ser verdadeiros, de forma clara, indubitável, quer dizer, não tem dúvida, de forma incontestável, de forma posicional. E é nesse contexto que eu quero trazer a ministração de hoje para vocês. Essa ministração o Senhor falou comigo há umas 2 semanas atrás, quando eu estava um pouco antes de eu fazer a cirurgia no ombro, e o Senhor começou a falar comigo sobre esse assunto. E eu fui anotando e eu fui vivendo isso, então hoje eu quero trazer isso para vocês. E é exatamente nesse contexto que eu quero falar para vocês hoje. Porque, amados, entenda uma coisa, o Evangelho de Cristo Jesus é um Evangelho que não deixa dúvida. O Evangelho de Cristo Jesus é um Evangelho que não é de meias verdades, que não é de um posicionamento dúbio, um posicionamento duvidoso, uma coisa meio lá, meio cá, uma posição de meio termo. Não é, irmãos, de maneira nenhuma. O Evangelho de Jesus não é de um Evangelho onde você vive ele de uma forma duvidosa, usando no seu dia a dia de meias verdades, tendo um posicionamento conforme aquele irmão que tem aquele nome que diz que ele fica com um pé na igreja e outro no mundo. Vocês conhecem esses irmãos? É o irmão o quê? Não, não é não. É o Edmundo, porque o Raimundo está aqui sentado hoje, é que não pode falar que é o Raimundo, não. É o Edmundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Isso é uma piadazinha antiga e uma forma antiga de se referir aos crentes, mas é verdade, irmãos. Não tem como mais hoje nós temos crentes que dizem ser crentes, mas que vivem um evangelho de dúvida, um evangelho de meias verdades, um evangelho de posicionamento laicá, de um crente Edmundo, um pé na igreja, outro no mundo. Melhorei, tá? Ressignifiquei. Um crente flex. E como eu falei numa última ministração em novembro, dezembro do ano passado, para ser mais atual hoje em dia, crentes todes. Uns crentes todes que não se identifica nem com uma coisa nem com outra. Triste, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso sim precisa ser sim. E o nosso não precisa ser não. Eu não posso viver uma geração de crentes como Chaves, por exemplo. Quem viu muito Chaves e Chapolin sabe disso. Mais uma vez os antigos. Mas você não pode viver uma geração de crentes Chaves que olha para você e diz sim, não. Não tem como, irmãos.
Não é possível isso, porque o evangelho de Jesus é um evangelho posicional. O evangelho de Jesus é um evangelho de claridade. O evangelho de Jesus é um evangelho sem sombra de dúvidas. O evangelho de Jesus é de posicionamentos específicos e marcados. O evangelho de Jesus não é um evangelho entre lá e cá. É um evangelho que ele marca ao ponto de Cristo dividir a história entre antes e pós ele, irmãos. Entre antes e pós ele. Porque você precisa entender que posicionamento é um padrão do reino de Deus. Posicionamento, deixar as coisas claras, deixar as coisas evidentes, deixar as coisas sem dúvida, é uma marca do reino. Se você pegar a Bíblia e você estudar a Bíblia, você vai ver, é sim ou não, céu ou inferno, quente ou frio, bênção ou maldição, não tem meio termo, queridão. Não tem meia coisa, não tem meia situação. Não é possível, irmãos, que nós, como seguidores de Cristo, vivamos uma vida desse jeito, não. Mas nossa vida como seguidores de Cristo deve ser um contraste com todo o resto que está longe dele. Todo o resto que está distante de Jesus, a nossa vida precisa ser um contraste, um preto no branco, uma definição clara do que nós somos. Não tem jeito. O Sermão do Monte, que começa no capítulo de número 5 de Mateus e se estende até Mateus capítulo de número 7. Talvez, e eu posso precisar para você, que seja o sermão mais importante de toda a história bíblica, pregado por Jesus e falado por Jesus. O sermão mais importante que algum homem já pregou na face dessa terra, estava lá em Mateus capítulo de número 5. E se você for pegar Mateus capítulo de número 5, uma boa parte de todo o sermão do monte, Jesus vai falar com ele em relação ao nosso proceder, em relação às coisas na vida. Jesus vai falar uma boa parte no sermão do monte de como os crentes devem se posicionar em relação às demais situações do mundo, ao ponto de Jesus dizer: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Jesus estava querendo literalmente falar para mim e para você que quanto mais tudo à nossa volta se torna ímpio, quanto mais tudo na nossa volta se torna escuro, mais o nosso contraste deve brilhar em relação a isso. Quanto mais a situação ao nosso redor parece adversa, mais a glória que há em nós precisa refletir a glória de Cristo. Precisa haver um contraste, irmãos. Precisa haver um contraste. O problema é que em vez dos crentes se colocarem como contraste, os crentes não querem se posicionar como contraste na sociedade, como um luz que brilha, como um sal que salga. Mas cada dia mais os crentes parecem que trabalham para que a sociedade os aceitem. Em vez de sermos um contraste em relação a tudo que está obscuro à nossa volta, parece que trabalhamos cada vez mais para sermos reconhecidos e aceitos a todo custo pela sociedade. Ei, meu querido, presta atenção numa coisa: o apóstolo Pedro nos define da seguinte forma: amado, peço a vós como peregrinos e forasteiros. O apóstolo Pedro está dizendo para mim e para você: ei, bonitão, a sua casa não é aqui, não é para você estar confortável nessa sociedade, porque cada dia que passa ela está sendo mais corrupta e perversa. O forasteiro e o peregrino, ele vive situações de oposição constantemente, porque a casa dele não é aquela. Irmãos, nós não somos daqui, a nossa pátria é do céu, nós esperamos por uma pátria eterna, que não sofre variação de mudança e que Jesus nos garante a vitória. É comum, queridos, que um forasteiro e um peregrino, aquele que não faz parte daquele local,
sofra hostilidade, sofra aflição. É comum que isso aconteça. Mas não, às vezes nós queremos ser aceitos para que ninguém nos persiga. Queremos ser aceitos para que ninguém fale mal de nós. Queremos ser aceitos para que ninguém diga para a gente e fale alguma coisa contra nós. Eu me faço valer novamente de Mateus capítulo 5, e eu vou falar de Mateus 5 hoje várias vezes na mensagem. Mas Mateus capítulo de número 5, quando o Senhor começa falando das bem-aventuranças, ele termina na parte das bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguires e vos injuriares por amor de mim. Por amor de mim. O apóstolo João vai te dizer a seguinte coisa: aquele que quer se constituir amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Você não é daqui. Você não tem que lutar para ser aceito na sociedade. Você precisa lutar e viver para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Como diz a palavra, onde ele escreve e ele jamais risca. É lá. E nesse contexto, queridos, eu preciso te dizer que nós não fazemos a diferença por sermos crentes chatos, enjoados, religiosos, santarrões e metidos a santos. Não, não é isso. Mas nós fazemos a diferença, e o contraste é para demonstrar que o amor de Cristo está em nós e mudou a nossa natureza. Jesus mudou a nossa natureza. Nós não estamos aqui para condenar o mundo, mas nós estamos aqui para dizer ao mundo: Jesus Cristo salvou a minha vida, Jesus Cristo mudou o meu viver, e Ele pode mudar o seu também. É para isso, amados. Nós estamos nessa terra porque nós temos uma vida transformada que demonstra Cristo. E é nesse contexto que eu quero te dizer duas áreas que você precisa se posicionar de forma clara, de forma evidente, de forma, sem dúvida, preto no branco. E a primeira área que eu preciso que você entenda que você precisa se posicionar é com aqueles que estão à sua volta. Você tem várias pessoas à sua volta. Você tem seus familiares, você tem seus amigos, você tem seus colegas de trabalho, vocês têm as pessoas da sua igreja, você tem várias pessoas à sua volta. E Deus não nos fez para estarmos só, irmãos. Deus nos fez para andar em companhia. Você está cercado de várias pessoas. E você não precisa se retirar do mundo e, às vezes, dar um de santarrão e falar: eu não me relaciono com o pecador. Não! Mas você só precisa colocar na sua cabeça que você não é desse mundo. Você não pode ficar confortável nesse mundo. Você não pode estar confortável nisso e achando que você precisa ser aceito por essa sociedade. Não! Nós precisamos ter consciência clara da importância que nós temos para o cumprimento do plano de Deus nessa terra. Nós precisamos entender que eu e você fazemos parte do plano do Senhor nesta terra. Nós fomos salvos por um propósito, e o propósito é que nós somos salvos por um amor, e o mesmo amor que nos amou é o amor que nós vamos derramar sobre outros, para que outros conheçam Jesus Cristo. Você precisa entender isso. Nós precisamos ter consciência, não que somos do mundo, mas precisamos ter consciência que fazemos planos, aliás, que fazemos parte do plano de Deus para esse mundo. Nós precisamos entender isso. Mas em vez disso, quando tem uma situação adversa à nossa volta, nós nos calamos. Quando tem uma situação errada à nossa volta, nós convenientemente nós aceitamos. Não é possível, queridos, porque senão me faz lembrar do sacerdote Eli,
Para quem não sabe a história do sacerdote Eli, ele tinha seus filhos, e seus filhos faziam toda a sorte de pecado, mas eles não corrigiam. E diz a palavra que quando a arca do Senhor foi tomada, porque os inimigos tomaram por causa da maldade dos filhos de Eli, e alguém chegou para os filhos de Eli, para Eli e falou: olha, seus filhos morreram e a arca foi tomada. Ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Talvez você não consiga entender, mas eu vou fazer você entender. Não é possível que nós sejamos convenientemente. Não é possível que nós sejamos também coniventes com o erro daquelas pessoas que estão à nossa volta e achamos que isso está normal. Pastor, mas meus filhos são muito difíceis, meus amigos é complicado, a situação à minha volta é muito difícil, mas você não pode fazer como Eli, porque se você fizer como Eli, em algum momento a presença do Senhor vai ser retirada da sua vida, você vai cair da sua cadeira, da onde você está, nesse seu pedestal de conforto, e você vai morrer, querido. Você precisa entender isso, porque sacerdote que não pega e não trata dos erros daqueles que estão à sua volta, não serve para coisa alguma, a não ser para ser morto. E eu vou te mostrar isso biblicamente falando. Jesus diz: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perde o seu sabor, para que serve? Para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Irmãos, pega uma comida, você não bota tempero nenhum, só bota sal, já faz toda a diferença. E eu brincava hoje de manhã, tem uns irmãos aí, a liderança da igreja, ela está em jejum, e eu falei: irmãos, pega um belo bife de picanha, aleluia, apressa aqui nos socorrer, Jesus. Pega um bife de picanha, coloca só um sal, não bota mais nada, só sal, irmãos. E você vai ver a diferença. Mas deixa que botar o sal para você ver se não parece que você está comendo papel. Negócio sem graça, xoxo, sem sabor. Porque o sal, ele tem a propriedade de, quando entra em contato com qualquer outro alimento, ele muda o outro alimento. Mas o próprio Cristo está falando assim: se você, como sal da terra, se você não tem a capacidade de dar sabor a quem está do seu lado, não te resta mais nada na tua vida, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo que você entenda que você não pode ver o seu amigo, o seu familiar, as pessoas que estão à sua volta em atitudes erradas e você ser conivente com o erro delas e não falar absolutamente nada. Não é possível, porque você foi chamado para fazer a diferença na vida dessa nação. Não é possível, queridos. Ah, pastor, mas o senhor não conhece. Se eu corrigir na minha casa, vai dar ruim. Se eu falar com meu amigo, ele vai ficar chateado comigo. Aí as pessoas falam, aí você, pode ser. Pode ser. Não, querido, presta atenção numa coisa. Se você corrigir o seu amigo e ele ficar chateado contigo, se você corrigir o seu parente e ele ficar chateado com você, se você mostrar um outro procedimento, e você não precisa, presta atenção, você não precisa nem ficar gritando contra, porque presta atenção numa coisa, se tem um prédio torto, você não precisa ficar gritando contra o prédio torto, não, é só você construir um reto do lado dele, que você denuncia o torto. Você está me entendendo? Você não precisa ficar sendo chato e acusando todo mundo o tempo todo, não. É só você criar um outro procedimento ao lado dele e ele vai ver que há em você uma diferença. Mas se ainda assim essa pessoa se chatear ao teu lado, eu preciso te dizer que isso não diz de você, isso não diz de mim, isso diz dessa pessoa. Porque se você corrige alguém e essa pessoa fica bronqueadinha com você,
e bicudinha e mal, e que fica de mal com você e não quer saber de você, na verdade ela só está mostrando a face mais desprezível da sua arrogância. Não é sobre você. O seu papel, o meu papel é dizer, como diz o apóstolo Paulo a Gálatas: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Porque se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. E Provérbios capítulo de número 27 diz: é melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto, porque quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo, o falso, o mentiroso, o que diz sim e faz não, ou o que faz não e diz sim, esse multiplica a sua falsidade em beijos e é inimigo da sua alma. Mas não é possível, queridos, não é possível que tenha pessoas ao seu lado e você esteja vendo o erro imperando ao seu lado e você não tenha tomado posicionamento. Não é possível. Não é possível você ver uma pessoa que está falando mal de quem quer que seja, de um amigo, de um irmão, da sua igreja, do seu pastor, e você sabe que essa pessoa está errada. Aí o que você faz para não ficar mal? Você fala assim: deixa para lá, né? Não, querido, presta atenção numa coisa, deixa para lá não. Se ele está errado e o Espírito Santo está te dando revelação e conhecimento disso, é seu papel como crente em Cristo Jesus chegar para essa pessoa e falar: ei, querido, ele pode ter errado, ela pode ter errado, assim, assim, mas você também errou assim, 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 assim. Esse é o momento de corrigir. Porque entenda uma coisa: o reforço de um erro de alguém, o reforço de um erro que você faz de alguém com medo ou a conveniência de não se posicionar, pode lançar aquela vida no inferno. Você está entendendo? E às vezes porque você simplesmente virou para ela e falou: né? Não, não. Coisa nenhuma. Se Cristo falou para fazer assim, vamos fazer assim. Salmo de número 15, versículo de número 1 e versículo de número 4 diz: Senhor, quem pode achar refúgio na tua casa e ficar contigo no teu santo monte? A pergunta do salmista é: Senhor, quem vai morar contigo na Nova Jerusalém, na eternidade? Quem vai fazer isso? E o texto bíblico diz assim: aquele que sabe censurar quem pratica o pecado, aquele que sabe corrigir quem está fazendo o que é errado, aquele que sabe, dentro do amor cristão, chegar para a pessoa e falar: olha, meu querido, eu amo você, mas eu preciso te dizer, você precisa mudar esse hábito, porque isso é contra a palavra. É esses irmãos que vão morar no céu. E você pode até ficar chateado comigo, ok, faz parte por ser o instrumento, mas não sou eu que estou falando, é a palavra. É a palavra. E eu estou na fase, como diria Charles Spurgeon: pregue a tal forma, pregue contra o pecado do povo de tal forma, que ou eles odeiem o próprio pecado, ou eles passem a odiar você. E a pior coisa que você pode fazer como crente, escuta isso, a pior coisa que você pode fazer como crente, frente ao seu cristianismo no mundo, é deixar de se posicionar, é deixar de tornar as coisas claras e evidentes, preto no branco, um contraste correto. A pior coisa que você pode fazer é não deixar claro. Porque como diz Romanos capítulo de 1, número 8, versículo de número 19, a criação aguarda com expectativa que os filhos de Deus se manifestem. E se manifesta para quê, irmãos? Para fazer conferência? Se manifesta para quê? Para ter um louvor bonito? Se manifesta para quê? Para dançar?
para fazer uma celebração linda. Não, irmãos, a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque é os filhos de Deus que farão a diferença nessa terra. É para isso, irmãos. Mas Deus tem falado comigo. E aguenta aí, porque Deus tem dado uma série de ministrações. E essas ministrações são literalmente para fazer com que a gente entenda, porque eu já disse semana passada e vou tornar a dizer. Eu estou pastoreando, irmãos, com a visão que Deus me deu, para que essa igreja não seja reconhecida, irmãos, por programações ou por qualquer coisa nesse sentido, não, mas por fazer a diferença através de uma atitude e procedimentos corretos para a honra e glória do nome de Jesus. Esse é meu comprometimento. Então entenda, você precisa se posicionar em relação aos seus amigos, em relação aos seus filhos, em relação a todos que estão à sua volta. O que é errado precisa ser condenado. O que é errado precisa ser dito. Precisa ser censurado, mesmo em amor. A gente não pode, irmãos, o politicamente correto é espiritualmente errado, irmãos. O politicamente correto é espiritualmente errado. Eu não estou aqui falando que você tem que sair por aí agredindo, botando o dedo na cara dos outros. Não é isso. Jesus não fez isso. Mas eu estou querendo dizer que você deve se posicionar em amor, como Jesus se posicionou em amor. Você deve se posicionar em amor, como Jesus se posicionou em amor. Segunda área que você precisa se posicionar é na sua própria vida, consigo mesmo. Preste atenção numa coisa. Você nasceu de novo. Você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, se não me falha a memória, diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo Ele fez novo. Você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Deus te deu uma nova vida. Para quê? Para você agora ter uma vida boa, nova, cheia das bênçãos, mas continuar vivendo os hábitos do passado. Não, queridos. Não. O Senhor te deu uma nova vida. O Senhor te deu uma nova vida. E essa nova vida que o Senhor te deu, não é para você continuar do mesmo jeito, mas é para você ter uma nova vivência. A pior coisa que um crente pode fazer, irmãos, é receber uma nova vida e continuar vivendo as coisas antigas. Olha o que diz a Bíblia. Ela condena essa vida de duplo ânimo, essa vida em que você quer viver o novo, mas manter o velho. Ela condena, o texto bíblico diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vocês que têm uma mente dividida, duplo ânimo, um dia são os maiores crentes, no outro dia não presta para nada. Num dia, Jesus mudou a minha vida, no outro dia não quer mais saber de Jesus. Num dia está condenando todas as coisas erradas, e no outro dia está enfiando o pé na jaca. Não. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se de velho homem. Vocês já foram ensinados quanto a isso. Eu não vejo no Evangelho, queridos, escuta, eu não vejo no Evangelho de Jesus trazendo o novo, mas mantendo o velho. Eu não vejo no Evangelho de Jesus trazendo a cura, mas mantendo o objeto da doença, do objeto da dor. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo. Jesus virá para você e falar que você tem uma nova vida, mas você quer continuar vivendo as coisas do passado. Os hábitos,
os pecados, as velhas práticas, aquilo que a sua teologia acha e que você entende. Queridos, preste atenção numa coisa: a nossa teologia e a nossa vida não é refém à nossa própria vontade, mas ela mesmo se explica. Até porque o próprio apóstolo Paulo falando a Timóteo que nos últimos dias muito amontoarão para si doutores, ou querendo, como comichão os ouvidos, querendo ouvir aquilo que lhe agrada. Não é essa forma de vida que o Senhor nos deu. Mas o Senhor deixa muito claro, na sua palavra, Ele diz: olha, aquele que roubava na sua antiga maneira de viver, não roube mais não, pare de roubar. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que mentia, que usava duas palavras, usava de meias verdades, usava de subterfúgio para conseguir vantagens, não faça mais isso. Aquele que tinha ódio do irmão, que estava com amargura, com rancor e com a falta de perdão, ei, não é mais, agora vocês precisam perdoar. Aquele que era infantil precisa se tornar maduro. Aquele que era infiel precisa ser fiel em todo o tempo. Aquele que era arrogante precisa descer do seu pedestal de arrogância e vestir as sandálias da humildade e entender que há uma nova vida, porque bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles será o reino de Deus. O que é devasso muda a sua vida promíscua para uma vida de santidade. E o que era raivoso, de ira, muda por uma vida de amor. Amados, eu falei isso de manhã e falo aqui. Se você conseguir me mostrar na Bíblia que o Senhor te deu uma nova vida e permite que você continue vivendo a sua vida no pecado, a sua vida na forma antiga, a sua vida na vã maneira de viver antigamente, se você me provar isso biblicamente falando, eu nunca mais prego contra pecado, e pelo contrário, eu ainda vou pecar junto contigo ainda. Misericórdia. Mas você precisa ser justo. E já que você não consegue me provar isso, eu estou te provando biblicamente que Jesus fala para você ter uma nova vida. E a sua maneira antiga de viver, você precisa deixar a sua maneira antiga de viver. Pastor, mas isso eu preciso entender, pastor. Eu estou no processo. Irmão, que ranço que eu tenho dessa palavra, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Me perdoe, mas a maioria das pessoas que vivem falando que está no processo, na verdade elas não estão no processo, elas estão vivendo um estilo de vida de engano. Elas estão procurando mentiras para si próprio, para enganar-se a si mesmo e continuar vivendo uma vida no erro. Você precisa se posicionar em relação a isso. Se você está em Cristo, mas continua nas velhas práticas, isso não é processo, irmãos, isso é engano. Pastor, mas quem conhece meu coração é Deus. Eu sei, irmãos, e você tinha que ter, no mínimo, temor de falar isso. Quem conhece meu coração é Deus. E se Ele te conhece, você tinha que ter temor e entender que, como diz Tiago, capítulo de número 1, e você leia Tiago 1 inteiro depois da sua casa, você vai ver que Tiago várias vezes vai te dizer: quem ouve a palavra e não coloca em prática engana-se a si mesmo. Quem diz que tem uma religião que vive Jesus, mas tem a língua grande, fala mal de todo mundo e fala mal do irmão, engana-se a si mesmo. Queridos, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É a Bíblia. Sabe por que tem gente que nunca sai do processo? 5, 10, 15, 20 anos na igreja. E eu estou no processo. Sabe por quê? Porque na verdade nunca teve a coragem ou a vontade de iniciar um processo de mudança na sua vida. Porque os processos de mudança são iniciados por posições tomadas,
Você toma posição e o processo de mudança começa. Mas se você não toma posição, se você não define, se você não fala o que é o teu sim ou o que é o teu não, não espere viver um processo de mudança. Não espere. Eu sei que essa palavra, irmãos, não é uma palavra que alegra teu coração. Mas eu tenho certeza que essa palavra vai fazer a diferença entre a tua vida no céu e no inferno. Porque você precisa entender que o que inicia um processo é a decisão, é o sim. É uma vida que está falando sim ou não, e o seu sim está falando sim, e o seu não está falando não. Porque nós não podemos dar um jeitinho de querer viver com Jesus e continuar com a vida antiga. Não pode, queridos. Essa mania brasileira de querer dar um jeitinho, de achar concessões, de achar uma brecha. Não! E eu faço-me valer de novo de Mateus 5, quando Jesus olha, e ele diz: olha, se o teu olho direito te escandalizar, ou te fizer pecar, arranca e atira-o para longe de ti. Eu não vejo um processo, irmãos. Aqui não é um processo, aqui é uma decisão. Ou eu arranco ou eu não arranco. Se a tua mão direita que fizer pecar, corta e não joga para longe. Não é um processo, é uma decisão. Corta ou não corta. Pastor, o que o senhor está querendo me dizer? Eu estou querendo que dizer de forma muito clara. Se você fala para mim que está querendo se livrar da vida passada, mas continua mantendo as mesmas coisas, tem alguma coisa de errado. Você precisa cortar isso. Você precisa dizer não. E o teu não precisa dizer não. Não tem como. Se os teus amigos não permitem que você tenha uma vida santa, larga da amizade deles. É literalmente isso que eu estou te falando. Sabe por quê? É melhor você deixar de ter essa amizade do que vocês dois juntos irem abraçados para o inferno. Ah, pastor, mas eu preciso estar junto dele para converter ele. Ah, crente, vem me falar isso, sabe por quê? Invariavelmente, quem me fala isso normalmente está sendo pervertido por aquele que deveria converter. Irmãos, são 20 anos de ministério. São 30 anos andando com Jesus. Eu conheço todas essas desculpas. Ai, pastor, eu estou querendo me livrar da pornografia, mas eu não consigo. Quebra o teu smartphone, pega a marreta e dá nele. Quebra teu computador. Pastor, como assim? Sou maluco, é 5 mil reais. É melhor você perder 5 mil reais do que perder a sua família, do que perder a sua vida, do que ver a sua casa destruída por um vício que não presta. Joga fora, arranca. E não é um processo, é uma posição. Quer viver as bênçãos de Deus, mas quer continuar deitando na cama de vários outros amores? Não é possível, queridos. Ou o amor de Jesus te basta, ou você precisa entender que nenhum outro amor vai te bastar. Mas deitar na cama de outros amores e depois falar: ai, eu não dei conta. Arranca e lança fora. Arranca e lança fora, porque você precisa entender, ou é sim, ou é não, não tem meio termo, não tem meio termo, escuta, o morno, o meio termo, Jesus diz que ele vomita da boca dele, você está entendendo? E eu vou te falar uma coisa, o único ser que eu vejo comer seu próprio vômito são os cães.
E Deus não é um cão para se alimentar da sua adoração, sendo que você está sendo vomitado da boca dele. Você precisa deixar muito claro e você precisa entender que uma vida sem posicionamento é uma vida nas mãos do inimigo. Uma vida sem posicionamento, uma vida sem posições claras é uma vida na mão do inimigo. Que a vossa palavra seja sim, e o sim que vocês dizem sim, e a vossa palavra diz não e seja não. O que passa disso é do inferno. Não sou eu que estou falando, irmãos. É a Bíblia. A vida de vocês precisa ser uma vida de posicionamento. Seja uma pessoa de posicionamento. Seja uma pessoa de posicionamento, de atitudes firmes e claras. É desse tipo de pessoa que Deus gosta, irmãos. Seja com seus amigos, com a sua família, seja consigo mesmo. Mas hoje é dia de você tomar posições na sua vida e não mais dar desculpa para si mesmo, para continuar vivendo os velhos hábitos. Porque você precisa entender e ter consciência que não existe vitória na tua vida. Você precisa entender que não existe vitória na tua vida sem posicionamento. Não existe plano de Deus sem posicionamento. Não existe. Você precisa se posicionar. Você precisa dizer sim para Jesus e não para o pecado. Você precisa dizer sim para o colo de Jesus e não para a cama dos outros amores. O seu sim precisa ser sim e o seu não precisa ser não. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que foram marcados por posicionamentos claros. Josué, Moisés, Isaías, Ruth, Daniel, Maria e tantos outros. O povo de Israel começa a querer pecar. Josué chega e fala assim: vocês podem servir a outros deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí tem crente, irmãos, que faz assim, ó: ai, eu tenho uma promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é promessa, crente. Isso é posicionamento de vida. É você deixar muito claro que na sua casa, quem vive e quem impera é o Senhor Todo-Poderoso. Moisés, o Senhor chega para Moisés e fala: esse povo é muito obstinado, Moisés, eu não vou com vocês não. Ó, Moisés, escuta, eu não vou com vocês. Está entendendo? Eu não vou. Vou mandar um anjo. Aí sabe o que Moisés fala? Se o Senhor não for, eu também não vou. Que fique muito claro, que fique preto no branco, Senhor, que se o Senhor não for com a gente também não sai daqui. Vamos ficar todo mundo aqui parado. Porque se você se posicionar no que você precisa, realmente você irá conquistar o que você deseja. Você está entendendo? Mas você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar no que você precisa, que o Senhor está te pedindo. Peça para Deus hoje te mostrar onde você precisa mudar, crente. Pegue para Deus para te mostrar hoje o que você precisa se posicionar. Pegue para Deus para te mostrar hoje o que você precisa deixar muito claro para os homens. Mas não é possível mais que você seja um crente 007, um agente secreto, onde as pessoas nem sabem que você é crente. Não! As pessoas precisam saber que Jesus nasceu em você e mora no seu coração. E eu preciso te falar: não deixe mais Satanás ter vantagem sobre as suas fragilidades. Você está ouvindo? Vou te repetir: não permita mais que Satanás tenha vantagem na tua vida sobre as suas fragilidades. Não basta nisso hoje. Deixe o poder de Deus se aperfeiçoar nas suas fraquezas, mas você precisa dizer sim para Ele. Porque quando nós tomamos posicionamento na terra, os céus se movem em nosso favor.
Quando nós nos posicionamos na terra, os céus se movem em nosso favor. Irmãos, eu oro e eu tenho pastoreado para que nós tenhamos mais e mais pessoas nessa igreja como Daniel, que resolveu firmemente não se contaminar. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Que nós tenhamos mais homens e mulheres assim, que resolveram firmemente dizer sim para Jesus e não para o pecado, e verdadeiramente o sim é sim e o não é não. O fim de Daniel não foi a destruição, foi a honra. Você está entendendo? O fim de Daniel não foi a destruição, foi a honra, irmãos. Na hora que começaram a guerrear contra ele, o Senhor toma a frente e fala: ei, Daniel, tu és meu e eu estou guardado. Eu estou te guardando. Presta atenção numa coisa: todo mundo aqui quer ser livre da cova dos leões, mas você só é livre das covas dos leões se você tiver um firme posicionamento por Cristo Jesus, o teu Senhor. O posicionamento espiritual dele. O posicionamento espiritual dele, e eu encerro essa ministração dando esse exemplo de Daniel. O posicionamento espiritual dele, em nele mesmo, e em contraste com a situação e a sociedade que ele estava vivendo, foram fundamentais para que Daniel permanecesse abençoado em todos os reinos. A vida de Daniel foi um motivo de glorificação do nome do Senhor nessa terra. Um motivo de glorificação do Senhor nessa terra. E eu termino te falando que a sua vida, em contraste com esse mundo, seja literalmente um preto no branco. E que a sua vida, em contraste com esse mundo, seja motivo de glória ao Senhor em todas as áreas. Que a sua vida não seja um motivo de vergonha. Que o seu posicionamento dúbio, que a sua forma duvidosa de viver, que as suas meias palavras, que isso não exista mais. Mas que aqui, a partir de hoje, você seja sim, sim e não, não. E que o Senhor possa ser glorificado no teu viver e aonde você passar. Que você viva a diferença em tudo que você fizer. Que o pecado não encontre mais respaldo na tua vida, mas que apenas no teu viver haja espaço para que a glória do Senhor se manifeste. Porque sim, sim, e não, não. O que passar disso é do demônio, e nós não queremos que passe dos nossos posicionamentos, mas nós decidimos por Jesus e nós queremos viver a glória dele. Fiquemos de pé em nome de Jesus.